Obrigado pelo carinho. Obrigado por esse tempo na presença de Deus, adorando, né? Viajando assim na presença de Deus, né? Indo ao encontro dele. Como é bom ouvir um pouco da história, né, desta igreja. Né? Conheci essa igreja, né, não em 75, né, porque eu cheguei aqui em 77, final de 77, mas já no começo de 78 passei a conhecer esta igreja, né, e admirar o pastor Daniel, né, e os grupos dessa igreja, como era gostoso ter os grupos dessa igreja cantando, celebrando no Demiboa, né, os festivais de música, que era uma briga entre vocês e Quitaúna lá para tirar o primeiro prêmio, né? E sempre com músicas excepcionais, músicas especiais aí, encantando os nossos corações, elevando o nosso espírito a Deus. É muito bom falar sobre igreja, é muito melhor ainda viver igreja, né? Se você está gostando de ouvir falar de igreja, imagina viver igreja. Vocês que vivem igreja sabem disso. 47 anos, né? Jubileu de jaspe, né? Uma pedrinha que parece tão simples, né? Que talvez você já tenha pego e jogado nos rios, mas que dando um polimento nela, trabalhando ela, se torna uma pedra muito bonita, né? Muito especial, com um brilho muito especial, umas cores muito especiais, né? É o jaspe, é o jubileu de jaspe de vocês, né? Mas o mais importante é que estão caminhando para 50 anos, para o jubileu de ouro de vocês, né? E é bom isso, vivam isso, e saibam o seguinte, foi o que o pastor Leandro falou no começo, aniversário a gente celebra o que nós passamos, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres, glória a Deus por isso, mas nós não olhamos só para o passado, nós olhamos para o passado para agradecer a Ele, e olhamos para o futuro, como disse o pastor Leandro, consagrando esse futuro a Ele. Né? É esse movimento da gratidão para a consagração. Para a gratidão e a expressão dessa gratidão em consagração. Não adianta agradecer pelo passado, se no presente você não olha e fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É assim. Obrigado, melhor idade, né? É bom ouvir a voz de vocês. Né? Estamos tentando aí, estamos agendando vocês aí para talvez em dezembro celebrar o Natal com a gente lá, não no dia de Natal, mas antes, né? Antes, né? Vamos acertar mais detalhes, não esqueci não, né? Mas a gente vai chegar lá. Quero receber vocês com muito carinho lá, né? O pastor Daniel, muito carinho mesmo, não tenha dúvida. Um sábado à tarde lá e celebrar ao Senhor nisso, né? O pastor leu Isaías 54:2, né? Alargue as estacas, alargue a estrutura da sua tenda, né? E a gente sempre fala isso baseado na tenda, porque os cultos eram em tendas naquela, né? A celebração do povo de Israel. Alargue as suas tendas. Aí a gente fala, alargue os seus templos, né? Alargue o templo do Espírito Santo que habita em você, que é você mesmo. Alargue esse templo, né? Não engordando, né? Por favor, né? Tem gente que gordinho tem essa desculpa, né? Não estou engordando, estou alargando o templo do Espírito Santo, né? Dando mais espaço para ele, né? Não é isso não, é o seu coração, é a sua mente. Ah, eu não sirvo mais, esse mundo de hoje é tão complicado. Alargue a sua visão, amplie a sua visão, esteja pronto para ouvir Deus falar com você. Sabe? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, 34 a 40. Nós vamos ler vários textos da Bíblia hoje, né? E falando sobre igreja, e essa igreja que agrada a Deus, a igreja que existe para agradar a Deus, e para mim isso é redundância, porque ser igreja já agrada a Deus, né? Mas a gente esquece de ser igreja, a gente esquece de ser a igreja do Senhor, a gente esquece o que é a essência das nossas vidas. Mateus 22, 34 a 40, diz assim, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei?
Resposta, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos procede toda a lei e os profetas. Hoje temos a incumbência de falar desse relacionamento de igreja e Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, né? Essa é a igreja. Isso é ser igreja. Por isso que eu falo, se você é igreja, você agrada a Deus. Mas o problema é que confundimos igreja. Confundimos as coisas e achamos que igreja não existe para agradar a Deus, mas Deus existe para agradar a sua igreja. E não é isso que nós vivemos? Muitas vezes, o nosso foco não está em agradar a Deus, mas procurar que Deus nos agrade. Nós procuramos prazer em Deus. Nós não procuramos dar prazer para Deus em nossas vidas. Nós procuramos encontrar a nossa alegria em Deus, a nossa satisfação em Deus. Mas esquecemos que, na realidade, Deus precisa estar satisfeito conosco. Deus deve estar alegre conosco. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E que precisamos completar a alegria no Senhor, porque assim nós seremos verdadeiramente felizes. Mas nós invertemos isso. Na nossa igreja amanhã vai terminar o mês da juventude, e eles colocaram um tema muito interessante: reino invertido. Sabe, é a inversão dos valores, a inversão do reino. Contra a sociedade, o homem caminha no sentido contrário do reino de Deus. Esse reino que vem para ser estabelecido em nós e através de nós. Então, cuidado com isso de procurar riquezas em Deus ou satisfazer em Deus, né? E Deus precisa satisfazer você. Procure satisfazer a Deus, procure ser agradável a Deus. Agradar, né, é gratidão, é ser agradável, bem-quisto. Será que Deus te olha e tem olhado para esta igreja e para nossas igrejas e tem se agradado delas? Tem olhado e falado assim: uau, que legal, que bom, né? Será que nós temos feito isso? Algumas características da igreja que agrada a Deus. Primeiro, a igreja que agrada a Deus, ela precisa entender que é a manifestação do reino de Deus. Existem algumas dimensões, principalmente 3 dimensões que a igreja existe. E é bom entender isso. A primeira é a igreja invisível. A igreja que nós não vemos. A igreja que existe no reino espiritual. É a reunião de todos os salvos do mundo e de todas as eras. Jesus conhece a todos. Nós não conhecemos a todos. Não vemos essa igreja. Essa igreja para nós é invisível. São identificados espiritualmente, não fisicamente. Quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, e se você não o fez ainda, precisa fazer. Nós somos marcados pelo sangue de Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo, batizados por Jesus no Espírito e pelo Espírito. E aí nós nos tornamos igreja de Cristo Jesus. No momento do crer em Jesus Cristo. Este momento é marcado espiritualmente. Não é no momento que você levanta a mão, não é no momento que você é batizado nas águas, é no momento que você crê em Jesus Cristo. Naquele momento, Jesus te recebe, e aí te batiza e te introduz no corpo dele, que é a igreja. Mas isso é invisível, nós não vemos isso. Não vemos isso. A outra dimensão é a visível. É a igreja que se torna visível. São as pessoas que declaram a sua salvação em Jesus Cristo.
formam voluntariamente igrejas, se reúnem em 30, 10, se unem em casas, em tendas, em capelas, em ginásios, em onde tiver, mas é esse povo que visivelmente nós identificamos, é a igreja. Aquele é a igreja, esse é a igreja. Olha ali, aquele grupo é a igreja. Sabe? Convenções, associações, denominações e igreja local também. Rubem Múzio, que é um escritor, ele fala sobre o DNA da igreja. Ele fala, a igreja, a definição de igreja é como uma comunidade visível do reino, que cresce, floresce entre nós, com homens e mulheres. É a minha igreja que Jesus chama, né? Quando Pedro declara, tu és o Cristo único, né? Sobre esta pedra, né, eu vou edificar a minha igreja. Essa visibilidade da igreja, manifestação do reino de Deus. Aí que pega também, somos igreja visível. Existe muita crítica sobre a igreja visível. Existe muita crítica, porque como o Rubem escreve, ele fala assim, o Cristo encarnado voltou ao Pai, mas a igreja deve ser hoje a expressão visível e corpórea de Jesus Cristo na terra. Eu acho lindo isso. A igreja precisa ser a expressão visível e corpórea de Jesus na terra. Continuamos a obra de Cristo Jesus, a missão de Cristo Jesus. Somos Cristos. Somos Cristos aqui na terra. A igreja precisa ser uma igreja cristã. A igreja precisa ser Cristo na terra. Algo visível, que as pessoas vejam e sejam tocadas, como se fosse pelo próprio Cristo. Somos a extensão, os seus braços, somos a sua voz, somos seus olhos, nós somos o seu canto aqui, nós somos o seu tocar, sabe? E nós precisamos entender isso, a manifestação do reino na terra, visível. E aí essa manifestação tem sido criticada ano após ano, décadas e décadas, sempre surgem críticas a essa igreja. Porque essa igreja, ela não consegue realmente ser a manifestação visível do reino. E aí ela sofre críticas. Muitos, né? Uma vez perguntaram para Gandhi o que ele achava do cristianismo, de Cristo. Ele falou assim, eu amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Eu amo o cristianismo, mas eu odeio os cristãos. Outro momento fala, você seria cristão? Se eu encontrasse cristãos, eu acabaria me tornando cristão. Era uma crítica muito dura aos cristãos, ao cristianismo, essa estrutura social que escravizava. E vamos dizer que a Índia foi escravizada e uma boa parte da exploração foi feita por cristãos, que exploravam o povo, que tiravam a liberdade e os bens daquele país. Cristãos que não viviam como Cristo. Portanto, era uma crítica sobre isso. Né? Friedrich Nietzsche. Né? Vamos aí, a intérprete pode falar o filósofo direitinho. Vai soletrar? Né? Complicado, né? Os intérpretes sofrem. Eu não sei se na tela está aqui ou está aqui, né? Deve estar aqui na tela. Né? Então, sofrem bastante. Né? Perguntaram a ele, que era um filósofo, porque ele se tornara tão negativo contra os cristãos. A crítica dele era muito rude. E ele respondeu, eu creria na sua salvação, na salvação dos cristãos, se eles se parecessem um pouco mais como pessoas que são salvas. Eles não parecem que são salvos. Eles vivem, mas parece que não são salvos. Temem, se preocupam com coisas, né? Se abalam com circunstâncias. Parece que não são salvos. Parece que não têm a salvação. Não têm a certeza da glória eterna, da morada celestial. Que coisa é essa? Né? É a igreja
que não vive como igreja, a igreja que não é agradável aos olhos de Deus e que recebe críticas da sociedade. A igreja é uma comunhão dos santos, essa reunião dos santos. A igreja local, essa manifestação visível do reino de Deus em determinadas localidades, que é chamada de igreja local. Que nós temos um hall de membros, nós temos uma lista, nós temos as nossas reuniões, os nossos grupos atuando. Isso é igreja local. Nós temos a igreja invisível, a igreja visível, mais geral, universal, e temos uma igreja local que se reúne para fazer a obra de Deus num determinado espaço ou a partir daquele lugar. Declaram a mesma fé, concordam com a mesma forma de culto, com a mesma dinâmica de culto. Pelo Espírito Santo escolhem seus líderes, seus pastores, entendendo que a Bíblia assim ensina. Se unem para adorar, ensinar, discipular, pregar o Evangelho, batizar nas águas. As igrejas têm vários estilos, várias doutrinas e vários tipos de governo. Toda tentativa de tentar unificar no estilo só, numa maneira só, deu errado. E começou a dar errado com Jesus Cristo. E aí, depois de Jesus, Paulo teve que lidar muito com isso, porque Jerusalém queria impor para toda a região, até para os gentios e ímpios, que, na realidade, ser igreja tem que ser judeu, ser cristão tem que ser judeu. Opa, não é isso. Então, percebe? Nós temos a igreja católica, que dominou sobre a Idade Média, achando que ela era a única igreja, e que se você não estivesse lá, você não era salvo. E tem igreja que acha que também está sozinha, que acha só ela é salva e os outras não são, né? Acabam tentando tomar para si aquilo que não lhe pertence. Ela é apenas igreja de Cristo Jesus. Ela não é a igreja de Cristo Jesus. Né? Porque tem gente que cresce isso e se torna a igreja de Cristo Jesus, a única igreja de Cristo Jesus. Não, a igreja de Cristo Jesus é aquela invisível, que só Ele conhece e domina. O que nós precisamos é tentar, com nossos esforços, que esse reino invisível, essa igreja invisível, se torne visível entre nós e para o mundo. E aí, vamos lá, a igreja que agrada a Deus é a igreja que é o reino de Deus na terra, que é a visibilidade de Jesus na terra, que é o próprio Cristo andando aqui, é o próprio Cristo fazendo as coisas. Será que Cristo faria o que você faria? Está fazendo, ou o que a igreja está fazendo? Precisamos toda hora pensarmos nisso, lembrarmos disso, e falar assim: Jesus, o que o Senhor quer de nós aqui, neste tempo? O Senhor quis algo, 47 anos atrás, e eles obedeceram a sua palavra. Mas o que o Senhor quer de nós hoje? Porque eles obedeceram lá, nós precisamos obedecer aqui. O que o Senhor tem para nós nesses dias, nesta época, nesta década? Louvado seja Deus, porque 47 anos eles obedeceram a Deus. Que daqui a 47, se Jesus não voltar, as pessoas agradeçam por vocês terem obedecido a Deus. Porque a repercussão vai ser tremenda. Porque você obedecendo a Deus, você verá o que vai acontecer. A igreja é templo do Espírito Santo. Não é templo feito por mãos de homens, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então Deus não habita nessas paredes. Deus não habita nesse solo, nesse concreto, nesse palco. Deus habita em você e em mim. Porque nós somos criados por Deus. Nós construímos isso. Vocês construíram isso. Então Deus não habita naquilo que é construído por mãos humanas. Vocês consagraram ao Senhor muito bem, tomaram a responsabilidade de aqui só se reunir para glorificar a Deus, render cultos a Ele, obedecer a Ele e agradar a Ele. Muito bom, mas isso não define que o Espírito de Deus habita aqui nessas paredes. E eu espero que vocês não creem nisso, sabe por quê? Porque os judeus criam nisso, e o que aconteceu com o templo? Foi destruído. Eles criam que aquele templo era a habitação de Deus. Deus falou: não, não é, não moro, não habito aí. Porque eu não habito em templos feitos por mão de homens. Ou vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo. E é em vocês que eu habito. E a igreja que agrada a Deus tem o reconhecimento disso, de que ela
é a habitação de Deus. Deus habita em nós. João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Faremos morada nele. Tudo isso eu lhes tenho dito, disse Jesus, quando ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas estas coisas e lhes fará lembrar de tudo aquilo que eu estou dizendo. Sabe, eu e o meu Pai, nós ouviremos, meu Pai vai te amar e meu Pai vai habitar em você junto comigo e o Espírito Santo. Nós somos essa morada de Deus. Mas calma aí, há um bom tempo atrás eu preguei lá em Jandira e depois eu tive que despregar. Sabe, porque é o seguinte, a gente vai crescendo no conhecimento da palavra, e como a palavra é rica. Há muito tempo atrás eu falei na igreja lá, falei assim, olha, você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. E eu ensinei naquela época que nós somos igreja de Cristo Jesus. Sabe? Nós somos igreja de Cristo. Aí eu fui para 1 Pedro capítulo 2, o verso 4 e 5. E aí essa fala de Pedro para a igreja, para ensinar a igreja, disse assim: à medida que se aproximam dele, verso 4, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês são templo do Espírito Santo, sim, mas sozinhos não são igreja. Sozinho você não é igreja. Você é templo do Espírito Santo, mas não é igreja. Somos moradas do Espírito Santo. Mas vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Que casa é essa? É a igreja. Que casa espiritual nós formamos quando nós estamos juntos? Essa casa espiritual chamada igreja. Você sozinho não é igreja, é templo do Espírito Santo, mas quando você está junto com alguém, você começa a vivenciar igreja, você começa a ser igreja. Porque a igreja requer esse reunir, esse chamar, como a palavra diz em eclesia, né, kalel, ou seja, chamar para fora e reunir, chamar para se reunir, esse chamamento para estar junto. Deus não chama para estar sozinho, Deus chama para estar junto. Se você quer viver a igreja sozinho, esquece, você nunca vai viver a igreja sozinho, porque o que Jesus faz é te chamar para ficar junto. Ficar junto, é isso aí, glória a Deus, porque é isso que Deus quer. É nisso que Deus quer. Templo do Espírito. Agrada a Deus isso, quando a gente tem a consciência de que nós não somos solitários, nós não somos igrejas de um só, e nunca poderemos ser igrejas de um só. Somos igreja quando estamos juntos, porque juntos somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para o nosso Deus. Portanto, a igreja que agrada a Deus é essa igreja que tem consciência de que é templo, que é casa espiritual de Deus, e que se esforça para estar junto, e permite que o Senhor nos encaixe como tijolos, como pedras vivas, na edificação de uma igreja para Ele. Agradáveis a Deus, uma casa, uma habitação agradável, uma moradia de Deus agradável. Será que você tem oferecido isso? Será que os nossos encontros têm sido casas agradáveis para Deus? Será que as nossas conversas têm sido conversas agradáveis para Deus? Esquecemos que Deus está ali, esquecemos que o Senhor Jesus está ali conosco.
Esquecemos que ele falou que ele faria morada no meio de nós, em nós e no meio de nós. E às vezes os nossos encontros não agradam a ele, as nossas conversas não agradam a ele, as nossas atitudes não agradam a ele. Não nos tornamos uma casa agradável, mas uma casa desagradável para Deus. Uma casa não confortável para Deus. Chamamos Deus e as coisas estão bagunçadas. Deus está ali no sofá e a sujeira está toda bagunçada. Sabe? Deus está ali e o cheiro daquele lixo que você guardou, daquele perdão não liberado, daquele pecado que você acha que está escondido, está lá, tornando aquele ambiente desagradável para o Senhor, para Jesus Cristo. Paulo, quando ele fala que vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, ele estava exortando sobre o uso do corpo. Ele fala, vocês fazem com o corpo, mas esquecem que esse corpo é templo do Espírito. Mas esquecemos que os nossos encontros são casas de Deus. Quando nós conversamos, nós estamos juntos, somos morada de Deus ali. E Deus está gostando daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está fazendo? É agradável para Ele ou não? Sabe, Paulo escreve aos Efésios que fala assim, ó, nele, em Jesus Cristo, vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. Vocês estão sendo edificados juntos para morada de Deus pelo seu Espírito. Paulo exorta isso, a unidade da igreja, a comunhão da igreja, o viver da igreja precisa estar pronta para a morada de Deus. E o que Jesus está fazendo é exatamente isso. Igreja é o encontro que tenha consciência de que é uma casa espiritual e de que Deus está ali, morada de Deus. Nós temos muita influência do judaísmo com a sua estrutura ligada ao templo, né? Ao tabernáculo e ao templo. E quando a igreja católica surge, ela se liga aos templos, numa estrutura de sacerdócio, uma visão sacerdotal e numa estrutura de templo. Por isso que muitas vezes nós entendemos que aqui é mais santo do que aí. Achamos que para estar aqui precisa ser mais santo do que estar aí. E aí vocês aí também acham isso, porque é mais cômodo ficar aí. E aliás, o fundo da igreja é menos santo do que a frente da igreja. Sabe? E aí você fica mais à vontade com os seus pecados se você estiver no fundão. Você fica mais à vontade com os seus pecados e a sua desobediência se você está longe do santo dos santos aqui, ó. E que Deus exige mais de quem sobe aqui do que de você que está aí. Você se engana. Porque o que Ele espera de você, Ele também espera de mim. O que Ele espera de mim, espera de você. O que Ele espera de nós? Que nós obedeçamos a Ele. Você e eu. Eu tenho que subir aqui obedecendo Deus. Eu tenho que estar aqui obedecendo Deus. E você tem que estar aí obedecendo Deus. Sabe? Mas o que é essa estrutura de templo na nossa cabeça? De santo dos santos. O que aconteceu com o véu? Ele se rasgou. De alto a baixo. Quem rasgou o véu? Foi o próprio Deus. Para com isso, não há mais separação. Não há mais sacerdotalismo. O sumo sacerdote está lá na cruz pendurada. E está morrendo, entregando a sua vida. Como oferta, como sacrifício único. Vocês não são sacerdotes. Vocês são sacerdotes. Vocês, líderes, não são sacerdotes, mas vocês, igreja, são sacerdotes. Porque todos vocês são chamados para estarem na minha presença, no Santo dos Santos, no lugar secreto, se você quiser ouvir isso, na presença de Deus. É você que precisa oferecer sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, nosso Deus. Sabe? Para com essa estrutura na sua cabeça de separar graus de santidade.
Porque isso não é igreja. A igreja que agrada a Deus é a igreja que sabe que ela é templo do Espírito Santo e que nos seus encontros se tornam casa e habitação de Deus. E ali vocês oferecem um sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o vosso Deus. Porque vocês são sacerdócio santo, particular de Deus. Não existe mais isso, mas a gente carrega isso com a gente. A gente acha que um culto aqui é melhor do que um culto na casa. E que Deus vai se alegrar mais com o culto aqui do que com o culto da casa. Ele se alegra com o culto. Então celebre nas casas, celebre aqui, celebre nas salas, celebre nas ruas, mas celebre. Porque é isso que agrada a Deus. A igreja que agrada a Deus tem a consciência de que ela é uma família. Michael Brodeur, ele é um pastor norte-americano, e ele, escrevendo o seu livro, comentando sobre igrejas, e ele fala assim, a igreja ela pode ser entendida de 3 maneiras. A igreja fábrica, a igreja fantasia e a igreja família. A igreja fábrica só reproduz. Quer lucro imediato, quer resposta imediata, faz tudo mecanicamente, modelinho, pá, pum, pá, pá, e vai resultar isso. Tradicionais, pentecostais, até neopentecostais podem ser assim. A tradicional pode. A tradicional muitas vezes defende, se você fizer assim, é o que está certo e o que vai produzir isso, e isso é o que nós queremos produzir. Então a igreja fábrica, ela quer produzir, ela quer reproduzir. A igreja fantasia, você já imagina, é todo mundo pulando, é todo mundo só em festa, tremendo culto, uau, só no êxtase. Essa é a igreja fantasia. Aí ele falou assim, o que agrada a Deus é a igreja família. Ela tem a festa, sim. Ela tem um cuidado, sim. Ela tem a produção também, sim. Mas ela recupera com a disciplina. Ela serve uns aos outros. Ela tem sempre a consciência de que somos filhos de Deus, irmãos, co-herdeiros em Cristo Jesus. E que precisamos entender que não somos órfãos, nós temos um Pai que nos chama e nos reúne na mesa e nos serve, e quer que a gente viva como irmãos uns dos outros. Isso é família. É a vida de sermos irmãos. Muitas vezes aconselhamento de casal começa assim, restaure primeiro o respeito como irmão em Cristo, para depois caminharmos para marido e mulher. Mas muitas vezes, nem como irmão em Cristo estão se respeitando. Agora, se restaura isso, começa a restaurar todas as outras coisas. Porque os dois estão diante do Pai, que é Deus. Nós esquecemos de estar juntos diante do Pai, que é nosso Deus, que é nosso Pai. Entendemos que nossa igreja deve ser assim. Deve ser uma igreja família. É difícil? É difícil, porque sabemos que não somos perfeitos. Família não é perfeita. Erramos uns com os outros. Somos chatos. Toda família tem um cara chato. Às vezes mais do que um. E às vezes esse cara sou eu. Gostou da musiquinha? Esse cara sou eu, Mas só no bom, não. Às vezes esse cara chato sou eu. Esse cara meio problemático sou eu. Esse cara meio sistemático sou eu. E nada de fala de Deus aí, tá? Igreja de Jandira. Estou falando de mim, Esse cara é o pastor Júlio, o cara sistemático aí, Sabe? Mas é família. Família a gente não descarta. Família a gente não deixa de ser irmão. Não fica de malzinho. Não bloqueia na rede social. Ou exclui. Família é aquele que somos família e acabou. Sempre seremos família. Eu sou irmão e sempre serei irmão. Eu não me desligo. Eu preciso aprender a conviver com isso. E o propósito de Deus é isso. É que a gente faça parte da família, da sua família. Frequentar os cultos e programas da igreja não faz a gente pertencer a uma família. Está dentro disso, mas não é isso. Você não faz parte do corpo de Cristo apenas frequentando cultos. Para com isso de pegar o seu crachazinho ali e carimbar, vim no culto, acabou. É mais do que isso. É se preocupar uns com os outros, é conviver uns com os outros, é se relacionar uns com os outros. Eu gosto da palavra, uma frase do pastor Carlito Paz. Ele fala assim, a igreja não é um lugar para frequentar.
mas sim a igreja é uma família para se pertencer. É pertencer, não é frequentar, não é visitar, é pertencer. Amo ser igreja, amo estar junto. Eu cresci assim, aprendi assim, tenho prazer nisso. Eu tenho prazer nisso. Sabe? Há algo muito especial quando a gente está junto, ajudando uns aos outros, crescendo como família. Adoro quando tem mutirão, porque parece família reunida. Quando a família vai fazer festa, um chega com a carne, outro chega com o macarrão, outro chega com o maionese. Ó, menino, pega ali, leva esses pratos para lá. Você pega aqui, né? Ou você faz o suco, né? Ou você faz isso. Arruma a mesa, ó, pega a toalha, leva para lá. Todo mundo faz, né? Eu gosto desses mutirão que é assim, né? O pessoal está carregando concreto, está carregando pedra, outro está fazendo, cozinhando, né? É muito joia isso, porque acampamento de igreja, eu adoro acampamento de igreja, né? Piquenique, isso é muito bom. Cada um corre para cá, no final a mesa está posta. Aí todo mundo se senta e come. E como é bom comer. Eu gosto. Não sei você. Sabe quando não falta nada? Você tem certeza que não vai faltar nada quando você fala assim, gente, cada um pode trazer um pouquinho aí, ó. Cada um vem, traz um pouquinho. Quando você vê, meu, é muito demais. Aí no final está dividindo lá, o pessoal leva para casa, porque é muita coisa, é muita coisa. Porque a fartura, quando todos fazem, a fartura, há o transbordar da graça de Deus sobre isso. Família é isso. Hebreus, o escritor de Hebreus fala, não deixemos de nos reunirmos como igreja. Não deixemos essa unidade de se encontrar, mas procuremos assim, encorajar uns aos outros nisso. Tem alguém faltando na igreja? Encoraja, não falta não. Tem alguém deixando um pequeno grupo, a célula? Não falta não, vamos lá. Precisa estar junto, precisa estar junto. Não abandone. E tem um monte de gente que abandona a igreja e diz que a igreja o abandonou. Gente, tem muita gente reclamando, choramingando pelos cantos, né? Falando que a igreja ou abandonou ou a abandonou, mas que na realidade foram eles que abandonaram a comunhão dos santos. Sumiram nesse mundão afora. Ficaram chateados com alguma coisa e não vou mais. E não vou mais, não vou mais, não vou mais. Daqui a pouco, tá vendo? Ninguém veio me visitar. Sabe? Aonde que é a igreja que agrada a Deus? É a igreja que é família, que quer realmente estar lá e vai lá. Tem festa? Eu estou junto. Tem sepultamento? Eu estou junto. Nasce criança? Eu quero fazer uma visita. Morre alguém? Eu quero passar lá. Eu quero estar junto nisso. Eu quero construir junto. Hoje não se faz mais mutirões, né, de se juntar assim e ajudar um ao outro. Mas eu quero ajudar em alguma coisa. O que eu posso ajudar? Eu quero ser família. Eu quero ser corpo de Cristo. Família de Deus. Frequentadores não mantêm a família. Frequentadores não mantêm confiança, fidelidade, comprometimento, muito menos honra e respeito. Esses são os frequentadores de igreja. Os frequentadores de igreja não vivem assim. Eles não vivem família. Não têm compromisso. Não têm ligação. Sabe? Não tem harmonia, essa comunhão. Não tem. É por isso que o mundo está vivendo em crise ética, social e familiar. Não tem isso. De ser família, de ouvir um ao outro. De parar e falar assim, eu estou precisando tomar uma decisão, me ajuda aqui. Aí vai procurar os mais experientes, os mais vividos, os idosos que já passaram por aquilo tantas vezes. Sabe? Aqueles que cantaram aqui sobre fé. Gente, quando o idoso fala sobre fé, escuta. Escuta. Você tem 20 anos, pare para escutar os idosos. Os idosos não têm nada para me ensinar. Tem sim. Tem sim. Os idosos podem te ensinar a viver apesar das circunstâncias. Ficar vivos e permanecer vivos apesar das mortes e das perdas. Apesar das desgraças dos planos financeiros do nosso país. E continuam vivos e aqui. Então escute eles. Escute pessoas mais experientes. Pessoas mais experientes, fale com as mais novas. Ensine as mais novas. Ore pelas mais novas. São tudo cabeçadores, ninguém quer, sério, tudo desrespeita a gente. Chama e fala, estou orando por você. Eu sei que você está indo para a faculdade e a faculdade é difícil.
É um tempo difícil na sua vida, quero orar por você. E vou me comprometer a orar por você. Se você precisar de alguma coisa, fala comigo. Dá o telefone para os mais novos. Você sabe de alguém que está fazendo vestibular? Dê o seu telefone para ele e fala, estou orando por você. Se você precisar falar comigo, eu estou aqui. Porque muitas vezes eles não têm apoio da família deles. Não tem apoio do pai e da mãe, mas você vai dar esse apoio. Como vó, como pai. Quero orar por você e eu quero me colocar à sua disposição. Sabe o que é isso? É a igreja família. É a igreja que agrada a Deus. É a igreja que o Senhor gosta. Porque foi para isso que Ele fez. Foi para isso que Jesus viveu e nos ensinou. Por último, para encerrar. A igreja que agrada a Deus é aquela que confessa e glorifica o Pai. Confessa o nome do Senhor Jesus e glorifica o Pai. Esta é a igreja que agrada a Deus também. Estamos deixando de fazer isso. Confessar. Abra Mateus capítulo 16, o verso 13 a 18. Eu citei ele, mas eu quero ler com vocês. Começamos em Mateus e agora vamos terminar em Mateus. Mateus 16, 13 a 18. Chegando Jesus à região chamada Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por sangue, por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja que agrada a Deus é a igreja que confessa que Cristo, que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não vou fazer uma exegese do texto, vocês já ouviram mensagens sobre isso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: não há outro igual a ti. Não há outro que seja o Cristo. Porque o Cristo, o Filho, significa que não há mais nenhum outro. Você é ungido de Deus. Você é o Filho de Deus. Pronto, fechou. Não há outro Cristo, é um só Cristo. E aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, esse será salvo. Aquele que compreende essa revelação e a toma para si, esse será salvo. Esse é a igreja de Cristo. É a igreja que é edificada sobre essa afirmação de fé. A igreja católica acha que foi Pedro, e sobre Pedro tinha que ser edificada a igreja, então todos os papas são sucessores de Pedro. Então todos os papas são o fundamento da igreja. Você é católico ou foi católico, você sabe disso. O papa que vem, ele é o fundamento da igreja. A igreja é edificada sobre ele, sobre Pedro e sobre a sucessão pedrina. Ou seja, a igreja é edificada sobre homens. O que é isso? Sobre pastores? O que é isso? Sobre diáconos, líderes? O que é isso? A igreja é edificada sobre a confissão de que Cristo é o único ungido de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Sobre esta confissão edifico a minha igreja. Sobre esta declaração, este crer, edifico a minha igreja, e todo aquele que crê tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, e não coloque outro fundamento. Paulo fala assim, não ponha outro fundamento a não ser esse, Cristo. E se eu fim falar de outro, me considerem amaldiçoado, maldição, anátema, porque é errado. Não ponha outro fundamento, o fundamento é Cristo. Não ponha pessoas, não ponha denominação, não ponha estruturas como fundamento. Coloque em Cristo Jesus. Quem crê
já não é mais condenado. Mas quem não crê já está condenado. A gente não tem uma outra chance, é uma só. Não temos duas opções, só temos uma. O pessoal fala assim, tem dois caminhos, escolha qual que você vai seguir. Está errado, não existe dois caminhos para você seguir. Você só tem chance de um. No outro você já está. Nós nascemos condenados, ser destituídos da glória de Deus. A única chance que nós temos é aceitar e confessar Jesus Cristo. E todo aquele que confessa será salvo. Mas aquele que não confessa já está condenado. Não é que ele vai ser, já está. Você não escolhe um ou outro, você só escolhe um se você quiser, que é o caminho de Cristo Jesus. Creia nele, coloque a fé só nele. E olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa ter fé em Jesus Cristo. O propósito da igreja é glorificar a Deus, confessar e glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus? Aí é preciso, em Mateus mesmo, a declaração de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz, uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma luz para escondê-la. Jesus está dizendo o seguinte: ninguém acende uma luz para escondê-la. Então, se eu acender a luz em você, não esconda. Não esconda. Não esconda. Ele fala assim, ao contrário, pega essa luz, coloca bem alto, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, dessa maneira, brilha a sua luz diante dos homens, para que todos vejam visivelmente as suas boas obras e glorifiquem a Deus, o seu Pai que está nos céus. A igreja que agrada a Deus é a igreja que confessa o seu nome e que entende que uma luz foi acesa por Jesus em sua vida e não esconde essa luz. Por isso que a igreja muitas vezes está desagradando a Deus, está se escondendo, não está colocando para fora aquilo que Jesus é na sua vida. Está se escondendo atrás de doenças, está se escondendo atrás de cansaço, está cobrindo com amarguras, com histórias do passado, está encobrindo com mentiras, está encobrindo com pastores da internet que falam aquilo que agrada a você e você procura aquilo que lhe agrada. E a Bíblia já dizia isso, que muitos iam ter coceira nos ouvidos e iam procurar aqueles que agradam a si mesmo. Por quê? Porque acham que Deus existe para agradar você mesmo. Que a igreja deve ser agradada por Deus. Que a igreja precisa ser satisfeita por Deus, paparicada pelo Pai. E esquece que na realidade nós existimos para glorificar a Ele. Nós existimos para agradar a Ele. Para que Ele se agrade de nós. Não para que nós nos agrademos dEle. Pare de pensar só em você. Seu Pai do céu, precisa receber a glória que vai surgir a partir das suas boas obras. Apesar da luz que foi acesa em você, por Jesus Cristo. Então, nesse final, eu quero convidar você a agradar a Deus nesta noite, confessar a Ele e permitir que essa luz que Ele acendeu em você não seja escondida. Você não tem poder de apagar ela, porque a luz que o Senhor acende, ninguém apaga. Por mais que você possa ter errado na sua vida, você não apaga a luz de Deus em você, de Cristo Jesus em você. A luz que Ele acende, nenhum poder na terra tem, nem nada na terra tem poder para apagar. Então, o seu pecado, o seu distanciamento da comunhão, não apaga a luz que Jesus acendeu em você. Apenas a encobre. É uma vasilha sobre ela. Ela está aí. E na hora que você tira a vasilha, ela se revela. Ela se revela. E as pessoas vão olhar e vão glorificar a Deus. Por sua vida. Por aquilo que eles vão ver em você. Igreja gloriosa de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?
Pai querido, nos receba na tua presença agora, Pai, com corações contritos, porque nós sabemos que aqueles que se humilham e com corações contritos, eles não serão recusados. Pai, não queremos ser recusados pelo Senhor. Ó, Pai querido, erramos muitas vezes, Pai, e não nos tornamos a igreja que agrada ao Senhor. Fazemos coisas que não agradam ao Senhor, Pai, tomamos decisões que não agradam. Queremos agora, Pai, na tua presença, pedir perdão por isso. Pai, nos coloca de volta no caminho. Senhor Deus, olha para nós. E se tiver algo que não lhe agrade em nós, tira de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero colocar minha vida na tua presença, Pai. E muitos aqui estão colocando a vida deles na sua presença. Eu quero colocar o futuro dessa igreja na tua presença, Pai. O futuro da tua igreja, Senhor Deus. Somos nós, porque nós somos tua igreja. E aquilo que nós fizermos é o futuro da tua igreja. Achamos que é o que os outros vão fazer. Esquecemos que nós somos igreja. O que nós fizermos, Pai, vai determinar muito daquilo que vai acontecer. E eu sei que o Senhor deseja que a gente obedeça. Estamos aqui para isso, Pai. Sonda os nossos corações. Vê se há algum caminho mau, Pai, em nós. Tira de nós isso. Nos une como tua família, como teus filhos e filhas. Para que tudo aquilo que fizermos, Pai, lance glórias ao Senhor. Queremos te agradar, Pai. E em nome de Jesus nós consagramos as nossas vidas. Amém.